É, nação. Flamengo na Arena MRV, o Flamengo manda. O Flamengo aplicou 4-0 no Galo, aumentou a crise no Galo. O Hulk meteu o pé do Galo, né? Foi embora. Provavelmente vai chegar no Fluminense. E o Flamengo, que não tem nada a ver com a crise do Galo, aplica a goleada. E o Flamengo tá jogando muito bem. Rodada após rodada, o Flamengo vem dando show. E logo, logo a gente chega no cheiro verde, né? E vamos ultrapassar, porque o futebol do Flamengo tá sendo um futebol encantador. E o Flamengo continuar assim, logo, logo a gente vai pegar o Palmeirinha aí e vamos ultrapassar eles na tabela, né? Bom, separei um corte aqui do programa Linha de Passe, eles falando desse jogo. Vamos ver o que é que eles vão falar, né? Mas antes de mais nada, quero pedir a você que não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like. Quero dar os créditos aqui à ESPN. Link na descrição como créditos. Bora pro vídeo. Olá para você que é fã de esporte, está começando o nosso Linha de Passe neste domingão de Campeonato Brasileiro, mais um passeio do Flamengo, hein? Como o Flamengo passeia nesse Campeonato Brasileiro, está passeando também na Libertadores, né? Goleada na Arena MRV para cima do Galo, 4-0, balançando as estruturas de um Atlético Mineiro que deve já perder o Hulk. Há uma história de uma negociação aí com o Fluminense, a gente vai falar sobre tudo isso. Muito bem, enquanto você chega com a gente aqui no YouTube e também aqui na ESPN no Disney Plus, vamos falando desse Flamengo com o Jailson, com a Mari, com o André Kifuri, com o Jean Oddi, com você. E a torcida do Flamengo está empolgada, né, Jailson? Porque realmente é uma sequência só de crescimento jogo a jogo desse Flamengo e cada vez mais a linha de frente do Flamengo cada vez mais entrosada, as coisas cada vez mais dando certo. E o 4-0 ficou barato, porque em dado momento do segundo tempo ali, até parecia assim, contra a vontade do Leonardo Jardim, o time deu uma segurada, né, Jailson? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite, Mari, André, Jean, boa noite aos fãs de esportes também. Assim, poucas vezes, sinceramente, eu vi o Flamengo com tanta facilidade de jogar futebol como foi nessa noite. Meio campo do Atlético, a gente faz o Sport Center, né? O Felipe geralmente fala com a gente, Felipe é o nosso editor-chefe, torcedor do Atlético, e ele fala pra gente a questão dos volantes do Galo, e pra mim hoje ficou escancarado. O Flamengo teve muita facilidade, 3 toques na bola, muitas vezes, 2 toques. O Arrascaeta com muita liberdade de dominar a bola numa região muito perigosa, a gente falou algumas vezes ali na redação, como ele estava com facilidade de dominar a bola na intermediária, sem marcação. Depois o Barba Domingues ele faz as trocas, né? Tenta com o Pérez, que na primeira jogada dele basicamente toma o amarelo, então já teve que aliviar um pouco também na marcação. E ali, como você bem disse, o Flamengo recua um pouco porque teve uma pressão, né? Teve uma pressão no primeiro tempo, depois tira um pouco o pé e mesmo assim consegue fazer o gol ali no final com um golaço, uma jogada de ultrapassagem, muita ultrapassagem, né? Muita movimentação com o Plata, que fez mais um bom jogo. O Everton Araújo, como o querido fã de esporte falou agora no YouTube também, jogou demais. Pedro, Arrascaeta, enfim, repertório, né? Porque isso daí também, um belo gol. Todos os gols do Flamengo, a gente vai mostrar aqui, né? Desde a construção, foram gols bonitos, então é isso. O Leonardo Jardim mostrando por que essa equipe aí, 7ª vitória seguida, mas o entrosamento ali, né? Não dependendo do brilho individual de jogador nenhum. A equipe como um todo jogando muito bem. Tem uma questão coletiva aí. Aí vem uma pergunta interessante. Os outros clubes, eles estão na mesma realidade do Flamengo em relação à quantidade de jogos, de competições, né? A maioria dos clubes, né? Tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Libertadores, tem Sul-Americana, tem Brasileiro. E assim, o Flamengo também não tem muito tempo para treinar. O que explica esse Flamengo se azeitar assim tão rapidamente? É a sequência do elenco, apenas um treinador novo chegando e tentando extrair o que esse time pode fazer de melhor? Como é que a gente explica isso, tendo como base os outros que têm dificuldades com esse calendário para treinar e se acertar? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, William, boa noite a todos. Bom, primeiro eu acho que existe um fato óbvio, que o Flamengo pode rodar mais do que os demais times pela qualidade do elenco que ele tem. E mesmo rodando, ele mantém um nível técnico absurdo dentro de campo, né? Mesmo que o Flamengo escale todos os seus reservas, o time que vai entrar em campo é um time muito forte. É um time capaz de fazer as jogadas que o Flamengo fez hoje. Porque o que eu vi no jogo de hoje foi assim, o Atlético sentiu o gosto amargo de quem tenta atacar o Flamengo, de quem tenta mandar no jogo contra o Flamengo. Eu acho que cada vez menos vai ser possível fazer isso. Eu acho que o Flamengo, talvez nos seus momentos de alguma discussão nos últimos tempos,
ele era criticado porque ele ficava muito com a bola, ele trocava muitos passes, ele procurava a maneira de atacar e às vezes não conseguia produzir tanto ofensivamente. Esse Flamengo, ele não precisa nem ter tanto a bola para fazer o que fez. E assim, as jogadas dos gols, como disse o Jailson, são maravilhosas. Não é qualquer um que faz aquele tipo de jogada. Para não falar dos gols que não saíram, né? Aquela jogada no primeiro tempo ainda, com o toque de calcanhar do Pedro, o Arrascaeta partindo em velocidade, batendo no cantinho, o Everson faz uma grande defesa e tantas outras, né? Segundo tempo teve uma da Arrascaeta para o Pedro também, já dentro da área. O tempo todo, porque assim, é um time muito técnico, é um time com muita qualidade e é um time, agora também me parece, pelas características do seu treinador, a gente até falava isso quando o Leonardo Jardim assumiu, que possivelmente o Flamengo já não ia fazer questão de ter tanta posse de bola, de ficar trocando passes, de ter volume, Não, o Flamengo teria que aproveitar com a qualidade técnica que tem as oportunidades que o adversário lhe daria. E foi o que o Atlético fez hoje, né? Por conta dos seus defeitos também de marcação. O Atlético tentou jogar. É verdade que o Atlético até produziu para fazer 1 ou 2 golzinhos, quer dizer, né? Foram 2 bolas na trave, mas aí eu também ressalto o Rossi. Porque quando o Atlético mete as bolas na trave, as bolas só vão para a trave... E tem desvio do Rossi. Porque o Rossi faz 2 baita defesas e ele já tinha feito uma outra. Então, acho que assim, o Atlético até produziu para fazer 1 ou 2 gols. Mas a questão é que se você dá espaço para esse time do Flamengo, ele faz o que fez, porque é muita qualidade, é um time que está avassalador e que acho que talvez nunca tenha contra-atacado com tamanha voracidade, com tamanha eficiência, com tamanha qualidade. Ô Mari, é exatamente isso, mais ou menos que o Jean falou assim, é o time perfeito para o tipo de jogo proposto pelo Leonardo Jardim, é aí que está dando a liga. Tudo bem? Amigos, boa noite, um beijo para vocês, fãs de esportes que nos acompanha. Para mim é um time perfeito, ponto. Tá. Porque a gente viu esse time ser campeão com o Felipe Luiz Sim. agora, recentemente, assim. Não à toa a gente está há algumas temporadas falando do melhor elenco, né, da América do Sul, principalmente. Então, eu acho que já é um time que já deu muita resposta e não é de agora. Só que eu acho que a mudança de rota de Felipe Luiz para Leonardo Jardim deu uma nova cara para esse grupo. É isso aí. Que é exatamente essa que a gente está acompanhando. Então, assim, o Flamengo finalizou 9 vezes. 9 vezes. A gente já viu agora, quando conseguiu golear também o Independente Medellín, finalizou 24 vezes. Então, assim, ele consegue se adaptar ao adversário e ainda assim manter uma ideia de treinador, né? Essa ideia da agressividade com jogadores espetaculares. Então, assim, você precisa ter jogadores espetaculares como o Jorginho para construir o primeiro gol, por exemplo, né? Então, a gente não está falando... O Jailson pontou muito bem. São 4 gols muito bem construídos. Não é uma equipe que só numa ligação direta encontra o seu centroavante e o gol acontece. A bola ainda passa, né, em pés importantes dentro desse grupo do Flamengo. Então, assim, o Atlético Mineiro colocou 7 jogadores no campo adversário. Tentou, de alguma maneira, né, não necessariamente propor o jogo, mas gerar certo incômodo ali na saída de bola do Flamengo. E o Flamengo, ele encontrou alternativas, porque esse treinador tem a alternativa certa para esse tipo de jogo. Então, eu acho que é isso, né? Você soma um elenco muito bom, com jogadores de um nível técnico acima da média, então inteligentes, talentosos. Ele ainda consegue recuperar um Samuel Lino que chega, né, muito grande ao Flamengo também. O Jorginho voltando de lesão e não sente. Então, assim, o Everton Araújo, é muita coisa pra gente falar desse Flamengo realmente. O Everton Araújo, Pedro, né, já alguns jogos voltando a jogar bem, tá encostando na artilharia do Campeonato Brasileiro, né? Também, né? Com o segundo gol aqui, até perdi as contas, até pra ver quantos gols tem o Pedro, mas tá encostando. O Viveiros estava na artilharia, né? Viveiros tá na frente. 8, deixa eu ver. O Pedro acho que tá chegando lá também, tem gol pela Libertadores também importante, e o Arrascaeta também voltando a entregar muito bem. Acho que assim, a gente tá vendo individualmente também os jogadores. 7 gols o Pedro. Viveiros 8. 7 gols, já é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, assim, né, André, a gente está vendo cada jogador individualmente também, além desse coletivo funcionar de forma maravilhosa, a gente está vendo cada jogador individualmente também chegando num nível que a gente não tinha visto ainda esse ano, né? Tudo bem? Boa noite a todos, uma ótima semana. Você falou do Pedro, não achei que o Pedro jogou bem, não.
Eu achei que ele deu um recital hoje no Belo Horizonte. E tem uma vaga aberta inesperada no ataque da seleção brasileira. Eu faço meu comentário. Com a mais do que provável, infelizmente, ausência do Estevão. E talvez o Carlo Ancelotti tenha de redesenhar alguns setores. A mesma coisa vai acontecer na defesa, por causa da ausência essa certa do Militão, que vai passar por cirurgia e tal. E o Ancelotti deu entrevistas ultimamente dizendo que tem, de uma maneira bem clara na cabeça dele, a quantidade de jogadores que ele deseja por setor, porque ele tem uma ideia de quem pode fazer duas funções e tal. Então, assim, o assunto é o Flamengo, mas o Pedro eu acho que se coloca na conversa, porque não só o Flamengo está jogando cada vez melhor, embora essa seja uma afirmação difícil de você constatar, porque são adversários diferentes e às vezes são escalações diferentes também, mas em termos de ideia de jogo, com as escolhas que o Leonardo Jardim pode fazer, o Flamengo está fazendo jogos cada vez melhores em comparação com ele próprio. Isso. Né? E a gente tinha um Flamengo com o Felipe Luiz, que era um time mais elaborado, que gostava mais de ficar com a bola, e hoje o Flamengo atual, né? O Flamengo dessas últimas partidas, principalmente depois que perdeu um jogo muito fora do que é a sua característica para o Bragantino na volta da data FIFA, que são essas coisas que a gente vai ficar procurando explicação e não vai encontrar, mas desde lá o Flamengo só melhorou. E são contextos diferentes, tem jogo de Libertadores, tem jogo de Campeonato Brasileiro, e a partida de hoje, ela tem um momento crucial, que é quando o Atlético joga aquela bola na trave, que depois espana, né, com o toque do Rossi, a zaga consegue tirar a bola da área, e logo depois do Atlético vislumbrar 1-1, o Plata é acionado do lado direito e faz a jogada do 2-0. Isso, foi na sequência. Para um time pressionado, em dificuldade, com um técnico que já se convenceu que não vai conseguir trabalhar aqui no Brasil, pelo menos no atual momento do Atlético Mineiro, com críticas da torcida ao time, à comissão técnica, com as quais eu não concordo. A comissão técnica não tem nada a ver com o que está acontecendo com o Atlético. Mas a diretoria, e hoje as pessoas que dão as cartas, né, do departamento de futebol do Atlético foram criticadas de novo, quando ficou claro para o torcedor no estádio que o Flamengo ganharia o jogo, a questão era quanto seria. E o fato do Flamengo ter feito o quarto gol é um lance de esculacho no futebol profissional. Tem algumas coisas que acontecem. Por exemplo, o último gol que o Flamengo levou do Lanús é um gol de esculacho. Então, eu estou falando do o pau que dá em Chico, dá em Francisco. O Flamengo levou naquele de um gol que é um esculacho. Não é para acontecer um gol assim, não é, nesse nível de futebol, principalmente com essas equipes. E o quarto gol do Flamengo, que tem o total mérito da articulação dos jogadores, da inteligência e tal, é um gol em que a defesa do Atlético parece um grupo de cones dentro da própria área. E é claro que uma coisa tem a ver com outra. Já estava 3-0, obviamente, esse é o quarto gol. O time do Atlético está derrotado dentro do campo contra o melhor time do Brasil, com a liberdade que tem e com vontade de fazer mais gols. Sim. Então, assim, esse tipo de coisa mostra realmente que o Flamengo é um time muito difícil de ser enfrentado quando está todo mundo com a cabeça no lugar e querendo fazer o certo. Quando não está, acontece isso aí, é um banho de bola na casa do adversário, no gramado sintético. Como que a diretora do Flamengo fala? Gramado de plástico? De plástico. Hoje não teve nada disso aí, né, em termos de análise e tal, porque o Flamengo passeou, como você disse. E é mais uma sinalização de um grande problema para os adversários, embora o Palmeiras esteja na frente. Esse é o time que tem o maior teto de desempenho no Brasil e na América do Sul. As coisas continuando a andar bem para o Flamengo significam muita preocupação para todo mundo. E, de novo, o Pedro, a continuar assim, eu acho que ele tem que entrar na conversa e talvez ele seja esse jogador que, na hora certa, naqueles últimos metros, né, de uma corrida que, no caso da seleção brasileira, não é tão longa assim, porque o trabalho do Ancelotti não teve um ciclo inteiro. Mas, principalmente porque há vagas e o Pedro é um jogador muito diferente de todos. Não existe um atacante / centroavante como ele, né? Pelo que ele pode oferecer. Eu acho que ele tem que ser colocado na conversa. Ele dá
O espetáculo que ele deu hoje é um espetáculo de posicionamento próximo ao gol adversário. Que era uma coisa muito cobrada com relação a ele por outros treinadores, inclusive, que passaram no Flamengo. Já que você levantou essa pauta, vamos lá, que tem bastante tempo aqui de linha, a gente vai falar mais do Flamengo, vamos falar dessa crise no Galo. Está em crise. Está em crise, está com pontuação de rebaixado, 14 pontos, igual a pontuação do Santos, que é o primeiro na zona do rebaixamento. É o Hulk que está indo embora. São declarações de alguns jogadores já do jogo anterior, da partida contra o Ceará pela Copa do Brasil, falando de coisas internas, que não iam falar muito e tal, etc., para não conturbar ainda mais o ambiente. É um treinador que a gente não sabe se vai seguir ou não no comando do Atlético Mineiro, vamos ver. A gente não sabe nem se vai ter zona mista. Hoje tinha uma dúvida sobre isso. A gente está acompanhando tudo lá e a gente vai trazendo essas informações. Mas então é o seguinte, Pedro está na pauta de seleção. É dia 18 a convocação, hein? Dia 18. O Pedro está na pauta e se está... Qual o termômetro aí? Como é que tá essa temperatura? Tá quente pro Pedro? A briga dele para mim é com o Igor Thiago, né? Tá. Por conta Essa diferença. Isso dessa vaga que o André levantou muito bem em relação a centroavante, a mudança agora que pode acontecer, né, na convocação do Ancelotti, é principalmente a mudança de posicionamento de alguns nomes, né, que já estarão lá. Por exemplo, o Estevão fora, se acontecer do Estevão ficar fora, mesmo o Luiz Henrique assume o posicionamento pelo lado direito, aí você vai, por exemplo, poder mexer no Rafinha da vida, o Rafinha vai também ser mexido, tem que ver qual vai ser, o Endrick, por exemplo, se for convocado, vai ser convocado para jogar aberto e não centralizado, então automaticamente você pode de fato abrir a vaga que o André está falando, que é a vaga do centroavante. Então, para mim, fica na briga com o Pedro e o Igor Thiago. O Igor Thiago, eu ainda acho que o Pedro tem mais qualidade técnica, né? Pedro tem mais refino técnico do que o Igor Thiago. O Igor Thiago ainda tem um pouco mais de velocidade, mais mobilidade, enfim. Mas o Pedro tem mais qualidade técnica. Aí resta saber o que o Ancelotti vai ter na cabeça para ele convocar, né? Porque o Igor Thiago foi nessa última agora e foi muito bem, tá? Sim. Tem que ser justo aqui na hora de falar, porque o Igor Thiago foi muito bem quando ele teve a oportunidade ali de jogar. E agora resta saber o que o Ancelotti vai fazer. Essa que é a realidade. A questão para mim é que a gente não sabe, assim, eu acho pouco provável que o Ancelotti leve mais de um centroavante. Também acho que não. Porque de acordo. ele chegou a falar, né? Certa vez ele chegou a falar antes de uma convocação, ou numa coletiva pós-convocação, falando, olha, eu tenho dois tipos de centroavantes, de atacantes. Aqueles mais móveis, aqueles que podem cair mais para o lado, que se movimentam mais e que podem jogar aí na seleção titular, porque a seleção titular não é a seleção do homem de referência. Isso já está muito claro e vai ser assim, né? Apesar de todas as perdas, já perdeu o Rodrigo, pode perder o Estevão, mas apesar dessas perdas, me parece que esse sistema ele vai ser mantido. E aí, todas as vezes ele usou essa referência, né? ele sempre falou, exato. Agora, a questão é se é para... Hoje, só para continuar nesse assunto, mas hoje seria assim, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha e Vini. Seria o quarteto. Eu acho que sim. É claro que ele pode até pôr o Rafinha na direita, que também não sei. Mas aí quem entra... Então, eu acho menos provável. Hoje me parece menos provável. Mas a minha questão é, se ele vai levar só um centroavante para ser o centroavante, o cara de peso, o cara que fica mais na área, o cara mais de referência, é óbvio que o Igor Thiago é mais este jogador do ponto de vista tático do que o Pedro. Embora eu concorde plenamente com o Jailson quando ele diz, o Pedro é um jogador mais técnico. E até por isso, eu acho que talvez ele pudesse abrir essa exceção e dizer, não, tudo bem, eu vou levar dois centroavantes de fato, mas o Pedro pode fazer como fez. O toque que o Pedro dá hoje, né, de calcanhar para o Arrascaeta, é algo que dificilmente o Igor Thiago faria. Então, ele é o cara que também pode jogar voltando um pouco mais, por isso eu acho que seria uma alternativa. O Ancelotti já demonstrou apreço pelo Pedro, porque numa dessas entrevistas em que ele separa os tipos de atacante, ele fala... E eu queria ter convocado o Pedro, mas infelizmente ele se machucou. Então acho que o Pedro acabou dando muito azar, que ele agora explodiu e está fazendo essa quantidade de gol um atrás do outro, depois dos dois últimos amistosos. Mas não acho que ele esteja fora do radar, sobretudo se o Estevão não for. É claro que, se você imaginar, o Estevão não vai. O Ryan está jogando muita bola também, pode virar uma alternativa. A gente tem falado do Endrick, que é mais provável que esteja lá. Mas eu acho que o Pedro tá na briga, sim. Se ele continuar jogando desse jeito, sem citar outros nomes, é do Pedro que a gente tem que falar, né? É do Pedro que a gente tem que falar. E para completar o que os amigos estão falando,
a gente hoje, por exemplo, vendo o Pedro, né, desempenhar e jogar, você consegue enxergar isso dentro da seleção. Porque acaba sendo, entre aspas, parecido com o que esses jogadores de frente fazem, né? Dessa movimentação de um participando do lance do outro, de um criando a oportunidade para o outro, dessa aproximação, do toque rápido, do toque de calcanhar, então, né? Quando acontece do Vini chegar, ou do Rafinha, ou, enfim, né? Do Luiz Henrique, no caso, né? Antes o Estevão. Então, assim, é que é muito grande o que na Premier League, né? 21 gols marcados em 33 gigante, jogos, isso é gigante. no campeonato mais difícil, provavelmente, né, de se disputar. Então, assim, é muito grande o que ele faz mesmo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que se o Ancelotti, ele pensa na figura do centroavante, sabe? Tudo aquilo que a gente falou, né? E quando precisar mudar o jogo, e quando precisar desse centroavante, aí é o Igor Thiago. Até tem um outro candidato, teria, que eu sinceramente não entendi muito bem, porque ele deixou de, me parece, estar no radar. Talvez, eu entendo que é pelo fato de na Premier League ele não entregar o mesmo que o Igor Thiago, mas que é o Igor Jesus. Igor Jesus, exatamente. O Igor Jesus é outro cara que Com o na Dorival, ele seleção... foi muito bem. Exato. A exemplo do Luiz Henrique, toda vez que ele entrava na seleção, ele entregava muito. E ele também é mais esse centroavante forte, de referência, de área e tal. Então, esses dois têm mais cara desse centroavante para ter um outro tipo de jogo. Mas o Pedro pode fazer isso também e com uma qualidade técnica indiscutível. E ele tem mostrado isso no Flamengo. Eu ia comentar só em relação à mudança de posicionamento. Vai lá. Como a mudança do Felipe Luiz para o Jardim, a gente está falando de resgatar jogador, o Samuel Lino, de fato, não tem o que falar. O Samuel Lino, para mim, é o cara que o Leonardo Jardim conseguiu potencializar, mas se beneficiou, de fato. Só que o Pedro tem uma mudança significativa no posicionamento dele. E aí ele também está sendo potencializado. A gente não precisa falar em relação aos números, mas ele está participando mais do jogo. Porque com o Felipe Luiz, geralmente o Pedro era o cara da última bola. Então o Pedro ficava um pouco mais isolado lá. Então a Arrascaeta que vinha buscar a bola e o Pedro ficava como o cara para definir as jogadas. Só que com o Leonardo Jardim há uma inversão. O Arrascaeta é o cara da última bola muitas vezes e o Pedro que desce para buscar. Por quê? O Arrascaeta tem dificuldade quando vai jogar de costas. Isso é claro, isso a gente já viu diversas vezes aqui no futebol brasileiro. E quando jogou, né, quando, por exemplo, teve lá o Super Mundial ou os Mundiais, né, o Flamengo acabou disputando. E aí o Leonardo Jardim faz uma inversão. Ele bota o Pedro para baixar um pouco mais e receber essa bola de costas. E o Pedro fazendo esse pivô, ele sai mais da área, então ele participa mais do jogo. Então muitas vezes os gols que o Pedro tem feito é a brecha que ele não teria se ele tivesse lá paradão de pivô de 9. Então, muitas vezes, por exemplo, o gol que o Arrascaeta faz hoje, lá de cabeça, Era o Pedro. nas costas do Pedro. E o Pedro estava nas costas do Arrascaeta, se o Arrascaeta falhasse. Então, assim, o Pedro também é um cara que se beneficiou muito dessa mudança simples de posicionamento que o Leonardo Jardim fez ali na dupla de ataque, a gente pode considerar dessa forma, e aí colocando de novo o nome dele no radar de possível, né, ir da Copa do Mundo. Então, de fato, o Pedro muito bem com o Leonardo Jardim. Essa movimentação, né, André, que o Jailson fala, o Pedro aparecendo junto com o Arrascaeta meio que rouba o gol do Pedro, né? Rouba o gol do Pedro. Apesar desta movimentação dele chegar, vir se associar, fazer pivô, se associar com jogadores de um lado e do outro, e participar mais do jogo, ser mais coletivo, a bola vai na área, o Pedro tá sempre lá. Bom, tá aí, né, pessoal? Realmente, o Plata e o Lino mudaram muito com o Leonardo Jardim, né? O Plata jogava bem, né? O Plata, o problema dele era finalizações, que ele não finalizava, mas o Plata, quando ele finaliza, ele só faz gol bonito, hein? Tá de parabéns. E põe a cabeça no lugar, né? Precisava colocar a cabeça no lugar e parar com as baladinhas, né? Que acho que tava muito nas baladas, mas fez um ótimo jogo hoje, vem jogando bem. O Flamengo, como eles falaram aí, não tem um jogador específico para falar que tá jogando bem, que todos estão entregando, estão jogando bem. E aí, na sua opinião, quem cresceu mais com a chegada do Leonardo Jardim? O Plata ou o Samuel Lino? Deixa aqui nos comentários. E palpite aí, para você, o Pedro merece ir para a Copa? Deixa aqui nos comentários. Então, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixe seu like. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.